Salmos 42, verso 11 está escrito: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Durante as crises que enfrentamos, temos uma tendência em nos apoiarmos em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantas sensações, e estamos constantemente buscando por uma esperança, algo em que possamos nos apegar. Essa busca intensa só terá fim quando entendermos que a verdadeira esperança só encontraremos em Deus. Muitas vezes dialogamos com nós mesmos e tentamos descobrir o que há de errado. Assim como o salmista, questionamos a nossa alma qual o motivo dela estar tão triste. Porém, quantas vezes nos lembramos de Deus em momentos como esse? Há quanto tempo você não tem um momento de comunhão com Deus? Um tempo de oração e de leitura bíblica de qualidade? Há quanto tempo você não silencia as muitas vozes na sua cabeça para escutar a voz do Senhor? Nosso problema não é estarmos ou não sem esperança, mas sim o fato de não querermos viver a mudança que Deus tem para nós, pois preferimos continuar vivendo da mesma maneira, realizando todos os desejos da nossa carne. Aquele que busca esperança no Senhor encontrará. Porém, além do alívio que você vai receber na sua alma, Deus vai te desafiar a rever também muitos conceitos na sua vida, para que você se torne uma pessoa melhor. É tempo não só de buscarmos pela esperança que o Senhor proporciona, mas também de aceitarmos a mudança que Ele promove na vida daqueles que o seguem. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Nos perdoe, pois muitas vezes nós nos aproximamos de Ti buscando por esperança e consolo, mas não estamos dispostos a vivermos de acordo com a sua palavra. Que possamos nos relacionar com o Senhor completamente, não somente para a nossa satisfação, mas com uma disposição em permitir que o Senhor nos transforme, segundo a sua vontade. Nos ajude a vivermos a sua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6, está escrito assim: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A partir do momento em que reconhecemos que somos pecadores e precisamos nos arrepender, e junto a essa verdade passamos a crer que Jesus é o Filho de Deus e que somente em seu nome há poder para nos salvar, Deus então passa a fazer uma grande obra em nossa vida. Na verdade, essa obra começou quando Cristo morreu em nosso lugar na cruz. Aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito Santo em seus corações e passam a ter o direito de se tornarem filhos de Deus. O Senhor fez uma obra externa, que foi o sacrifício de Jesus, e agora Ele quer fazer uma obra interna, nos tornando a cada dia mais semelhantes a Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala dessa obra que será completada por Deus, ele está se referindo ao processo de crescimento e maturidade cristã que todos nós vamos passar. Muitas vezes temos a impressão de que estávamos caminhando bem com Deus, crescendo na graça e no conhecimento, nos tornando melhores como seres humanos, mas de repente parece que uma situação ou uma atitude nossa faz com que a gente retroceda. Não se preocupe,
Quando Deus começa uma obra, Ele certamente vai concluí-la. Quando estiver passando por problemas, enfrentando dificuldades, quando se sentir abandonado e incapaz de lidar com as situações ao seu redor, lembre-se de que a obra ainda não terminou. Servimos a um Deus que nos ama e que cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor tem um propósito a cumprir na sua vida e na sua família. Uma grande obra que teve um começo e muitas vezes pode passar por um caminho de dor e desespero, mas que também terá um fim determinado pelo próprio Deus. Eu quero orar por você. Deus, completa a obra que o Senhor começou em nossa vida. Não permita que as lutas e as adversidades que temos enfrentado nos façam voltar atrás em nossa caminhada, mas que o seu Santo Espírito nos fortaleça nas nossas fraquezas e renove a nossa fé, mesmo nos momentos em que estivermos tristes e desanimados. Que a sua poderosa mão seja conosco, nos livrando, nos protegendo e suprindo todas as nossas necessidades. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 5, verso 13 está escrito: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Depois de mencionar as bênçãos que estão prometidas aos que sofrem, ou as bem-aventuranças, Jesus passa a falar sobre a nossa responsabilidade como discípulos. Ele diz que somos o sal da terra e que se perdermos o sabor, não vamos servir para mais nada. Ser sal da terra significa que devemos fazer a diferença na vida das pessoas. Quantas pessoas que conhecemos levam uma vida sem sal, uma vida vazia, sem esperança, sem sabor? É maravilhoso poder fazer o bem, seja com nossas palavras, com um sorriso, um abraço, uma ajuda financeira. Isso é ser sal. Infelizmente, muitos cristãos têm ficado apenas no discurso e, na maioria das vezes, em palavras que disseminam o ódio, a intolerância e a hipocrisia, pois muitos que cobram de uma forma excessiva não têm respaldo para falar, porque suas atitudes são incoerentes com aquilo que pregam. É quando o sal perde o sabor. Muitos estão em busca de um milagre, mas talvez Deus quer que você seja o milagre na vida de alguém. Muitos têm orado a Deus em busca de uma vitória ou de uma porta aberta. Quem sabe o Senhor não deseja que você seja o instrumento que vai abrir essa porta e abençoar quem está precisando. Tem gestos que para alguns são tão pequenos, mas para outras pessoas fariam uma enorme diferença. Seja sal, leve alegria, paz e esperança por onde você passar. Todos nós temos algo que pode ser compartilhado. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensina a sermos sal nessa terra. Usa a nossa vida como um canal de bênçãos para aqueles que o Senhor quer abençoar, curar, salvar e libertar. Que as nossas atitudes estejam alinhadas com as nossas palavras e que o nosso testemunho provoque um impacto positivo na vida das pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Salmos capítulo 37, verso 5 está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O maior erro que o ser humano pode cometer é se distanciar dos propósitos de Deus. Isso acontece quando levamos nossa vida a uma direção diferente daquela que o Senhor determinou para nós. Por exemplo, tem pessoas que estão em busca de um relacionamento. Deus pede que você espere, pois no tempo certo Ele vai colocar uma pessoa no seu caminho para você se relacionar e até se casar com ela. Mas aí você não espera e por causa da sua carência afetiva, você se envolve emocionalmente com o primeiro ou com a primeira que aparece, sem medir as consequências. E quando percebe que fez a escolha errada, já é tarde demais. Deus tinha um plano a se cumprir, mas na sua ansiedade você quis adiantar as coisas e tomou a decisão errada, fora do tempo e fora do propósito de Deus. A pergunta que muitos fazem é: como saber se a minha escolha está alinhada com a vontade de Deus ou não? Primeiramente, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para continuar com o exemplo dos relacionamentos, vamos pensar juntos. Se uma pessoa faz você sofrer, chorar, desejar a morte, se ela te maltrata, te afasta de Deus, da igreja, dos seus amigos, te fere com palavras, vive fazendo chantagem emocional e já mentiu para você várias vezes, eu posso afirmar que ficar com essa pessoa não é a vontade de Deus para a sua vida. Outra coisa que devemos considerar é se a sua decisão está de acordo com os princípios bíblicos estabelecidos na palavra. E mesmo que você não conheça a Bíblia profundamente, o Senhor vai usar pessoas para te orientar. Seus pais, seus líderes espirituais, alguém que te ama e que tenha sabedoria para te aconselhar. Enfim, Deus não nos deixa enganados ou desavisados. De alguma forma, o Espírito Santo vai falar com você, seja por essas pessoas ou através de alguma situação. As coisas começam a se acertar quando entregamos a nossa vida e o nosso futuro nas mãos de Deus e passamos a valorizar mais os planos do Senhor do que os nossos próprios planos. Eu quero orar por você. Senhor, o nosso futuro está em Suas mãos. O Senhor conhece a vida desse irmão e dessa irmã e tem visto como eles andam ansiosos em busca de alguém para amar. Cumpra a Sua vontade na vida deles, no tempo certo. Não deixe que eles sejam enganados e caiam em alguma armadilha forjada contra eles. Entregamos o nosso caminho e a nossa vida sentimental em Suas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar o destino de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 5, verso 9 está escrito: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Enquanto não tivermos paz em nosso coração, não seremos capazes de experimentar a paz em nenhuma outra área da nossa vida. Tem pessoas que buscam a paz nos seus relacionamentos, no trabalho, nas questões políticas, sociais, econômicas ou familiares. Mas tudo isso será em vão se não nos enchermos primeiro de Jesus, pois Ele é o príncipe da paz. Cristo nos prometeu uma paz interior que excede o conhecimento humano, que não está ligada às circunstâncias ou a nenhuma condição favorável. A paz de Deus está relacionada ao fato de sermos amados e cuidados por Ele, não importa o que estejamos enfrentando. E mais do que somente termos essa paz conosco, o grande desafio é transmitirmos a paz de Deus a outras pessoas.
Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele orientou que, onde eles entrassem, que saudassem a casa, para que a paz que estava sobre eles viesse sobre aquela família também. A pergunta é: eu e você temos sido agentes de paz? Ou por onde passamos, transmitimos o caos, deixando um rastro de confusão, de ódio e de contenda? A paz se transmite com o amor, com o cuidado, a tolerância, a empatia, com palavras dóceis, com atitudes de respeito e de cordialidade. Temos agido dessa forma? Se você permitir que Deus ocupe um lugar maior em seu coração, você vai levar a paz por onde você passar. E levando essa paz junto com você, você será uma pessoa feliz. É o que diz a palavra. Felizes são os pacificadores, os que lutam pela paz, os que promovem a paz, que carregam a paz dentro de si e que transmitem essa paz. Eu quero orar por você. Senhor, nos dê a sua paz. Estamos vivendo um momento de incertezas, de perdas, uma luta contra um inimigo misterioso que tem nos deixado apreensivos em relação ao dia de amanhã. Mas hoje colocamos a nossa vida em suas mãos e pela sua misericórdia pedimos que sobre nós esteja a paz do Senhor, para que nós também, cheios da sua presença, possamos levar essa paz incondicional a todos que precisam dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Inscreva-se e torne-se membro do nosso canal no YouTube. E siga a gente nas redes sociais. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 11, verso 28, está escrito: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Quantas vezes nos sentimos como se estivéssemos caminhando no escuro, com o futuro incerto, a ponto de duvidarmos se de fato haveria um futuro? Deus não quer nos ver vagando por aí, impedidos de enxergarmos toda a luz que nos cerca e toda a bondade que vem dele. Existe uma luz no fim da nossa solidão, e essa luz tem vários nomes: Consolador, Príncipe da Paz, Maravilhoso, Conselheiro, Cordeiro de Deus, Emanuel, entre outros. Nós o conhecemos como Jesus. Na passagem do Evangelho de Mateus, Jesus estava se dirigindo para uma grande multidão. E é tão incrível o fato de que, depois de tantos anos que isso tenha acontecido, ele ainda se dirija a mim e a você, usando essas mesmas palavras: Venham a mim todos os que estão cansados, e eu lhes darei descanso. Quão preciosas são as palavras de Jesus, pois elas mostram que ele se preocupa conosco e tem o desejo de nos dar descanso e de aliviar a nossa carga. Algo que também devemos observar nesse versículo é a escolha das palavras de Jesus, pois ele diz: venham, ou seja, ele faz um chamado a nós. Quantas vezes nós relutamos ao chamado de Deus? Quantas vezes evitamos nos assentar, encarar os nossos erros e nos derramarmos na presença do Senhor? Hoje, novamente, o Senhor nos chama. Ele quer se revelar a nós. Ele quer nos perdoar, nos dar descanso e nos conduzir pelo caminho da luz. Atenda ao chamado de Deus hoje para a sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pelo seu amor e pela sua palavra. Senhor, nos perdoe, pois muitas vezes ignoramos o seu chamado e continuamos vivendo como se o Senhor não existisse e não se preocupasse conosco. Cura o nosso coração, nos dê descanso e que
a nossa alma atenda a esse chamado que o Senhor constantemente tem feito a nós, para que nos acheguemos a Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 1, verso 12 está escrito: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Vivemos tantas situações difíceis e complicadas que às vezes deixamos algumas coisas tão valiosas passarem despercebidas. Somos humanos, somos mortais, somos carne e estamos sujeitos a dores, alegrias, enfim, somos frágeis. Além disso tudo, nós somos pecadores. De fato, já nascemos em pecado. Então, muitas vezes não conseguimos assimilar o fato de que Deus é santo, poderoso, implacável e grandioso ao se importar conosco. O interessante é que na palavra diz que nós, que recebemos Jesus, também somos chamados de amigos dele. Você consegue imaginar isso? O Criador do universo, aquele que segura toda a existência humana em suas mãos, aquele que é o começo, o meio e o fim, é nosso amigo. Amizade é uma das mais puras formas de amor, pois ela não é obrigatória. Você não assinou um papel ou tem um vínculo de sangue com seus amigos, mas você os ama de forma tão profunda e verdadeira. Deus nos ama, pois somos seus filhos, e Ele morreu numa cruz para nos provar isso. Mas além desse compromisso que Deus tem conosco e que nós devemos ter com Ele, Deus também gosta de passar tempo conosco, de nos ouvir, de compartilhar até dos menores detalhes da nossa vida. Já é tempo de darmos o devido valor à presença de Deus na nossa vida, sendo seus servos, seus filhos e seus amigos. Deus ama a nossa companhia e nós devemos amar a companhia dele também. Temos um amigo eterno e ele quer estar conosco em todo o tempo. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Nos perdoe por não darmos o devido valor à sua presença e por não sabermos apreciar a sua companhia. Ensina o nosso coração a te enxergar até nos mínimos detalhes, pois nós entregamos a nossa vida e o nosso futuro em suas mãos. Queremos te conhecer e te amar mais e mais. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 está escrito: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Falamos sempre sobre a fé e na teoria as coisas funcionam muito bem. Lemos passagens como essa e entendemos o que ela quer dizer. Só que na prática as coisas nem sempre funcionam da forma como esperamos. Pregar sobre a fé, ouvir sobre a fé e conversar sobre a fé, essas coisas são tão simples e estamos constantemente fazendo isso. Agora, viver pela fé é uma coisa totalmente diferente.
como andar no escuro. Ou melhor, como andar no escuro e não ter medo de cair ou de bater em alguma coisa. O segredo da fé não está em quem a tem, ou seja, eu e você. O segredo da fé é em quem se tem fé. No caso, nós temos fé em Deus. Nossa confiança não está nas nossas certezas e a nossa segurança não vem de nós mesmos, pois somos oscilantes. Uma hora dizemos uma coisa e logo em seguida agimos de forma incoerente ao nosso discurso. Dar passos de fé no escuro não tem a ver com quem pisa, mas sim sobre onde está se pisando. Se estamos caminhando em Deus, não temos o que temer, mesmo quando não conseguimos enxergar a um palmo de distância. Quem nos conduz é a própria luz do mundo, mesmo quando estamos insensíveis demais para perceber. Ele é luz onde nós somos trevas. Ele é abraço onde nós somos abandonados. Ele se faz presente quando todos vão embora. E Ele é forte na nossa fraqueza. Temos que confiar no Senhor, pois a nossa vida está nas mãos dEle. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela sua palavra e pelo seu amor. Nos perdoe, pois muitas vezes queremos confiar na nossa própria capacidade, ao invés de confiarmos em Ti. Nos dê um coração puro e uma fé inabalável, para que confiemos no Senhor e nas suas promessas. Nos ajude a caminharmos no escuro e que a nossa fé em Ti nos guie para o caminho da sua luz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Adquira hoje o mais novo devocional Minuto com Deus. Recomece a viver. Acesse upbooks.com.br. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 31 está escrito: Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nesse momento em que tivemos que mudar nossos hábitos em função de uma pandemia, tem muitas pessoas preocupadas porque acham que não estão conseguindo exercer o seu ministério, ou melhor, a sua função na igreja. Todos os serviços que são feitos no templo, antes, durante e depois das reuniões, são importantes e necessários. Mas o seu ministério não pode se prender a quatro paredes. Nesse tempo de crise, temos excelentes oportunidades de exercermos o nosso cristianismo, mas alguns ainda acham que é somente dentro da igreja que nós podemos orar, adorar a Deus, louvar, pregar, cantar e etc. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. E o seu chamado deve ser exercido onde você estiver. Se a sua igreja está fechada, ore em casa, pela sua família e por alguém. Como nós precisamos de intercessores nesse momento. Se os cultos não estão acontecendo, leia a Bíblia no seu quarto, cante louvores a Deus na sua casa. O seu ministério começa em sua casa, junto à sua família. O que você faz no templo deve ser uma extensão de uma vida com Deus que você cultiva durante toda a semana. Estamos sendo desafiados a nos reinventarmos como igreja, cada um cumprindo o seu papel no corpo de Cristo, mesmo distantes um do outro. Pregue a palavra para quem está próximo a você, ajude quem estiver precisando, alimente o faminto e o necessitado, doe alimentos e roupas. Tem tantas coisas que nós podemos fazer como igreja. Quando você exerce, por exemplo, a sua profissão com dedicação e com excelência, procurando dar o seu melhor, você está cumprindo o seu chamado.
Algumas pessoas ainda não entenderam isso. Não limite a sua atuação somente à igreja, mas seja a igreja onde você estiver. Aquela mãe que acorda cedo, que cuida da casa, que alimenta e cuida dos filhos, está cumprindo o seu chamado. O profissional que sai da sua casa para fazer o seu trabalho, seja em qualquer área de atuação, fazendo com que as coisas continuem funcionando, está cumprindo o seu chamado. Não importa onde você esteja, consagre os seus dias e as suas atividades a Deus. O que você faz não é para homens, mas sim para o Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor confiou a nós uma missão. E enquanto estivermos nessa terra, queremos dar o nosso melhor. Seja em alguma atividade eclesiástica ou em alguma área social na qual nós estamos inseridos. Nos ajude a dar o nosso melhor, pois sabemos que o nosso reconhecimento não vem de homens, mas vem do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 4, verso 1 está escrito: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesses dias o Senhor tem me levado a ler novamente o Evangelho de Mateus, analisando bem cada fala, cada passagem, cada versículo, pois a palavra de Deus é viva e a cada vez que a lemos o Senhor pode falar conosco de uma maneira diferente. O que nos chama a atenção aqui é que foi o Espírito de Deus quem levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E essa passagem surge na sequência de uma fala do próprio Deus, que no momento do batismo de Jesus disse: Este é o meu Filho amado que me dá alegria. A pergunta é, se Deus estava tão alegre com Jesus, por que o levou para o deserto e permitiu que Satanás o tentasse? Jesus é a nossa referência nas Escrituras, é o nosso alvo, o padrão ou a estatura a qual Deus quer nos elevar. 1 João 4,17 diz que neste mundo nós somos como Ele. Portanto, aqueles que estão em Cristo estão sujeitos a passarem pelos desertos e pelas tribulações desta vida. Deus já sabia, na sua onisciência, que Jesus sairia vencedor no deserto. Mas ele fez questão de que isso ficasse registrado para a posteridade. E talvez pelo fato de que o ministério terreno de Jesus fosse de apenas 3 anos e meio, logo de cara o Pai permitiu que ele fosse tentado no limite máximo, para mostrar a mim e a você que nós também podemos dizer não a tudo o que o diabo nos oferece nesse mundo. Deus tinha um propósito na vida de Jesus, assim como ele tem um propósito na sua vida. E não é Deus que nos tenta, mas ele permite que o diabo nos tente. Jesus foi tentado em uma necessidade básica, que é a fome. Ele foi provado em relação à sua segurança. E por fim Satanás tentou o derrubar, oferecendo a ele a glória deste mundo, como se fosse possível vencer Jesus pela vaidade. Sobre todas essas tentações, Cristo prevaleceu por meio da palavra de Deus, que estava viva na sua mente, no seu coração e nos seus lábios. O que podemos aprender hoje com essa passagem é que as tentações deste mundo não podem nos privar da comunhão e da nossa intimidade com Deus. Não permita que o diabo lhe roube a unção, nem tire de você o foco em relação ao seu chamado. Em tempos de provações e de deserto, se encha da palavra de Deus. Eu quero orar por você. Deus, somos gratos a Ti pelo tempo de deserto,
porque é um momento em que reconhecemos a nossa dependência no Senhor. Sabemos que as tentações deste mundo não vão nos separar da sua presença e que em Cristo podemos ser mais que vencedores. Nos fortaleça com a sua palavra e no tempo certo supra todas as nossas necessidades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Marcos capítulo 4, do verso 37 ao 40, está escrito: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Há momentos em que nos encontramos em meio a uma tempestade e não conseguimos enxergar o que está adiante, pois os ventos são fortes e estamos cercados por nuvens. Costumamos nos desesperar nesse momento e achar que não tem mais jeito. E acabamos nos rendendo às circunstâncias. Porém, Deus quer transformar isso. Não é pecado termos incerteza em relação ao futuro, termos dúvidas, nos sentirmos aflitos, pois nós somos humanos. Porém, não precisamos deixar que o medo nos paralise e nos impeça de romper. Deus tem total controle sobre a nossa vida, mesmo quando nos esquecemos disso. Nosso coração se aflige muito facilmente e muitas vezes isso acontece porque nós não nos alimentamos da palavra de Deus. Se não conhecemos e não nos enchemos de Deus, como queremos nos lembrar dele durante as tempestades? Deus quer fazer você romper em fé. Ele quer ver você crescer e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porém, para isso, você precisa entregar sua vida nas mãos dele. Confiar em Deus é um processo diário. É quando decidimos investir na nossa vida espiritual. Pois quanto mais conhecermos ao Senhor, mais vamos confiar nele. A sua caminhada será menos solitária e você conseguirá romper se conhecer mais de Deus, do seu amor e dos planos que ele tem para a sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Nos perdoe, pois constantemente nos esquecemos que o Senhor é quem nos guarda e nos ama. E muitas vezes achamos que estamos sozinhos nessa jornada. Que a nossa alma se lembre todos os dias que temos um amigo, um Senhor e um Salvador. Que possamos te conhecer mais e mais por meio da sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18 diz assim: Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Muitas pessoas vão para Jesus à procura de uma solução para as crises pelas quais estão enfrentando.
buscam a Deus por causa dos seus casamentos, para terem uma condição financeira mais favorável, em busca de um milagre, pela cura de uma enfermidade, por causa de tantas coisas. Isso até não é errado, mas infelizmente grande parte dessas pessoas abandonam a caminhada cristã depois que Deus atende às suas orações. Outros, de tanto tentarem alcançar suas bênçãos sem obter sucesso, deixam de seguir Jesus e voltam para o caminho do mundo, ou seja, condicionam a sua vida espiritual ao fato de serem atendidas ou não por Deus. Meu querido, não vincule sua vida com Deus ao fato dele atender ou não aos seus pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é soberano, pode operar quando e como quiser. Mas muitas vezes o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Ele tem a sua hora de agir, segundo a sua vontade. O texto que o profeta Abacuque escreveu serve de inspiração para todos nós. Ele diz que mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida, ele seria uma pessoa grata e continuaria a louvar a Deus. Ame Deus acima das circunstâncias, independentemente se as coisas estiverem saindo como você gostaria. Continue louvando e adorando a Ele. Continue fazendo a sua obra, servindo a Ele na sua igreja, cumprindo o seu chamado, se deixando ser usado por Ele. Não permita que as lutas e as adversidades que você tem enfrentado enfraqueçam a sua fé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus, digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Eu quero orar por você. Senhor, te damos graças pelo seu amor e pela sua palavra. Pai, nos perdoe porque muitas vezes permitimos que a nossa vida espiritual esteja condicionada às bênçãos que recebemos do Senhor. Mas queremos seguir o exemplo do profeta Abacuque e continuar te adorando e te servindo, mesmo quando as coisas não derem certo, porque te amamos mais do que as bênçãos que podemos receber do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Lucas capítulo 5, verso 5 diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra de Deus sempre nos desafia a tentar de novo, a perseverar e a não desistir, mesmo que todas as possibilidades já tenham se esgotado. Após uma noite inteira de trabalho, Pedro e os outros pescadores nada haviam apanhado e naquele momento estavam lavando as suas redes. Talvez a sua realidade seja parecida com a daqueles homens. Depois de tantas tentativas frustradas, de tentar restaurar sua vida, seja no aspecto conjugal, sentimental, emocional, físico ou financeiro, você se encontra agora lavando as redes. Ou seja, você desistiu de tentar, pois afinal de contas foi uma noite inteira de tentativas, o que para muitas pessoas pode significar alguns anos em busca de um milagre, uma cura ou uma vitória. Lavar as redes significa que não iriam tentar mais, eles tinham desistido. Mas ali diante deles estava aquele que poderia transformar a decepção em motivação. E Jesus então libera uma palavra, ordenando que eles tentassem de novo, dessa vez em um lugar mais profundo. O resultado foi uma grande pesca, a ponto de quase arrebentar as redes. Deus te diz hoje para tentar novamente. Mesmo que você já tenha desistido, ainda que seu sonho tenha sido engavetado e sepultado, o Senhor quer que você lance as redes de novo. A diferença é que dessa vez, primeiro, Ele quer te levar a lugares mais profundos, a um nível de intimidade maior com o Espírito Santo. E Jesus também te chama para andar em obediência.
Sobre a tua palavra, foi o que Pedro disse. Ou seja, mesmo que tenhamos tentado a noite toda sem sucesso, dessa vez vamos fazer conforme o Senhor nos ordena. A obediência atrai o milagre de Deus. Decida hoje se aprofundar no relacionamento com o Senhor e andar em obediência a Ele, mesmo que isso vá te custar caro. Deus quer te conceder aquilo que você tem buscado. Apenas obedeça, creia e quando estiver em águas profundas, navegando no oceano do Espírito, lance as redes novamente. Eu quero orar por você. Senhor, muitas pessoas estão sofrendo por causa de tantas tentativas frustradas. Homens e mulheres que durante anos estiveram orando pela restauração desse casamento, pela restituição dessas finanças, clamando para que as portas fossem abertas, para que esse relacionamento fosse transformado, mas parece que tudo foi em vão. Muitos que ouvem essa mensagem estão assim, lavando as suas redes, porque desistiram de tentar. Mas hoje, Pai, sobre a Tua palavra, nós decidimos ir a lugares mais profundos, a andar em obediência à Tua palavra, custe o que custar. E pela fé, lançamos as nossas redes novamente. Opera um milagre, Jesus, nessa família, e que possam alcançar o Seu favor, a Sua graça e a Sua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2 está escrito: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. O evangelista Mateus registra o momento em que Jesus prega aquele que, na opinião de muitos, seria o maior sermão da história, o chamado Sermão do Monte. O ensinamento ministrado ali é maravilhoso, mas hoje eu quero me ater aos momentos que ocorrem antes do discurso em si. Instantes estes que, mesmo sem palavras, já nos ensinam tanto a respeito do coração de Deus. A primeira coisa relatada por Mateus é que Jesus viu as multidões. Os olhos do Senhor estão sempre voltados para a humanidade, seja em relação ao seu sofrimento, às suas necessidades ou à sua salvação. Jesus contempla a multidão, que em sua maioria era formada por pessoas simples do campo, que esperavam ansiosamente pelo Messias, pelo Salvador prometido nas Escrituras pelos profetas. Assim como Jesus viu a multidão, ele hoje vê as suas lutas, o seu desespero e sabe de tudo o que você tem passado. A seguir diz que ele subiu a um monte e se assentou. O ato de subir em um monte e assentar-se revela a preocupação que Jesus tinha de que todos recebessem de forma clara as palavras que ele diria naquela hora, pois Jesus sabia que suas palavras tinham e têm até hoje o poder de transformar vidas. Deus faz de tudo para que a palavra dele chegue a todos aqueles que necessitam e não mede esforços para que isso aconteça. O Senhor fala conosco através da sua palavra e dos seus profetas, homens e mulheres usados por ele para que você receba o genuíno alimento espiritual que sustenta o seu espírito. E é interessante perceber que, ao invés de Jesus ficar de pé, como todas as pessoas que vão pregar a palavra de Deus, Jesus se assenta. O maior sermão de todos os tempos foi feito assentado. Mostra que Jesus não usava a imposição, nem os gritos, os gestos teatrais, a emoção ou mesmo as palavras bonitas para convencer seus ouvintes, pois ele sabia que o Espírito Santo era quem dava a ele a unção para que suas palavras transformassem a vida de quem estivesse o ouvindo.
ao se assentar, mesmo sendo Deus, ele estava se colocando na mesma estatura das pessoas, o que é um eficiente recurso didático. Para terminar, o texto diz que os seus discípulos chegaram perto dele e ali eram ensinados. Deus sempre acolhe e recebe com alegria todos aqueles que se aproximam dele. Mas é preciso que, ao nos aproximarmos do Senhor, estejamos com o coração disposto a aprender e a colocarmos em prática tudo o que nos for ensinado. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela sua palavra e por todo o ensinamento contido nela. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo quando lermos os evangelhos, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode abençoar o dia de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.